propriedades moleculares. A gente sabe que toda a matéria é feita de átomos e moléculas que são mantidos ligados por forças de natureza elétrica. Um átomo é feito de elétrons, que são cargas negativas, e prótons, que são cargas positivas, e normalmente a gente trata essas cargas positivas e negativas como cargas pontiformes, e elas interagem umas com as outras através da lei de Coulomb. E a interação ocorre da seguinte forma. Nós temos aqui duas partículas positivas a uma determinada distância r, e devido à carga positiva das duas, elas vão sentir uma força elétrica de repulsão. O mesmo acontece se forem duas cargas negativas separadas por uma distância r, elas também vão sentir uma carga elétrica, uma força elétrica de repulsão. Agora, se é uma carga positiva e a outra negativa, a uma determinada distância, separados por uma distância r, a força entre elas vai ser de atração. Agora, nós sabemos que um átomo ele tem cargas positivas e cargas negativas, e o átomo ele é eletricamente neutro. E uma molécula é feita de átomos que também são eletricamente neutros. Ou seja, átomos e moléculas não possuem carga líquida. Mas ainda assim, átomos e moléculas eles interagem. E o tipo de interação, né, atrativa ou repulsiva, vai depender da distância entre os átomos. Como é que é isso? Nós temos aqui dois átomos eletricamente neutros, e eles estão a uma distância menor que uma distância de equilíbrio R0. Se for menor do que essa distância de equilíbrio R0, esses átomos eles vão experimentar uma força de repulsão. Se por acaso a distância for maior do que essa distância de equilíbrio R0, esses átomos eles vão sentir uma força de interação atrativa. Um puxa o átomo para o outro. A natureza dessa força depende das espécies atômicas interagindo, mas você pode descrever de forma genérica a interação entre átomos e moléculas da seguinte forma que está aqui nesse gráfico. Esse gráfico marronzinho, ele define a energia potencial da interação, e a força de interação é dada por esse gráfico azul. A relação entre energia potencial e força é dada de forma que a derivada da força em relação à distância, com sinal negativo, te dá a força de interação entre dois átomos ou duas moléculas, certo? Então aqui é o eixo da força e aqui é o eixo da distância r entre os átomos ou moléculas. Então veja que aqui nós temos o ponto de R0, o ponto de equilíbrio. Por quê? Porque quando esses dois átomos eles estão a essa distância de equilíbrio, ou seja, na energia mínima do potencial, a força entre eles é zero e eles ficam em equilíbrio. Aquela é uma distância de equilíbrio confortável para os dois. Lá eles ficam. Se por acaso a distância diminuir um pouquinho abaixo de R0, o que vai acontecer é que os átomos vão sentir uma força de repulsão positiva, ou seja, vai tentar empurrar um para longe do outro. Se a distância entre eles aumenta um pouquinho em comparação à distância de equilíbrio, o que vai acontecer? Os átomos agora eles vão sentir uma determinada força de atração. Se por acaso nós continuarmos aumentando a distância entre esses átomos, vai ter um ponto em que essa força atinge um valor mínimo e depois ela começa a crescer, só que ela não volta a ficar positiva, fica zero. Quando eles estão infinitamente longe um do outro, os átomos já não se sentem mais. Mas existe aqui uma faixa de forças, que as forças são atrativas, elas vão ficando cada vez mais atrativas até que elas começam a deixar de ser atrativas e vão zerando. Certo? Então, e se elas ficarem muito
menores do que R, a força de repulsão aumenta muito rapidamente. Então, esse gráfico aqui, ele explica qualitativamente, a gente pode utilizar ele para explicar qualitativamente as diferentes fases da matéria em termos das distâncias entre os átomos, certo? Então, nós temos aqui as 3 fases da matéria, que é o sólido, líquido e gasoso, em que a matéria, os átomos da matéria sólida, elas vão estar, os átomos vão estar a uma distância muito próxima da distância de equilíbrio. Então, esses átomos aqui, eles vibram ao redor da distância de equilíbrio, fica um pouquinho, fica vibrando aqui, né? Então ele fica como se fosse um oscilador harmônico. Então ele fica experimentando uma força. Se ele tenta chegar, se a ligação atômica apertar demais, né, houver uma compressão muito grande, ele vai dizer assim, opa, sai para lá. O outro átomo empurra o átomo que está chegando perto para longe. Se ele sair um pouquinho da distância do equilíbrio, afasta um pouquinho da distância do equilíbrio, ele diz assim, opa, volte aqui, eu gosto de você aqui a essa distância. Né? Então, nessa região aqui, os átomos próximos dessa distância de equilíbrio, a matéria está no estado sólido. Aí vem a matéria no estado líquido. O que acontece é que no estado líquido, a distância entre os átomos ela é maior do que no sólido, mas mas não tão próximo, né? Ela é maior, mas não tão próximo de forma que a ligação entre os átomos está tem um pouco mais de liberdade, os átomos uns em relação aos outros, né? Então a gente está nessa região intermediária aqui que ainda tem uma força de atração, mas que já não tem mais aquela rigidez da posição exata que os átomos precisam ficar na rede cristalina de um sólido. E no gás, as moléculas estão a uma distância tão grande umas das outras que a força de interação entre elas é praticamente zero. Então é aqui que a gente que esse capítulo passa se dedica a tentar entender como a matéria, atomisticamente falando, né, em nível molecular, se comporta, porque isso é mais fácil entender aqui, mas nos permite ainda ter uma visão mais quantitativa do que acontece no líquido e no sólido. Sendo assim, nós vamos agora estudar com mais detalhe o que acontece em nível molecular em um gás ideal, e esse problema ele é chamado de o modelo cinético de um gás ideal, certo? Então nós temos aqui um determinado volume V, em que as moléculas do gás estão se movendo aleatoriamente, e lembre-se que o gás ideal ele é tal que as moléculas não interagem à distância. Elas simplesmente se movem continuamente, independente umas das outras. E podendo haver choques ocasionais. E os choques são perfeitamente elásticos. Agora vamos entender o que acontece quando uma molécula bate na parede, que é o que nós temos aqui nessa figura grande, que é o zoom. Nós temos aqui uma molécula do gás que ela vem com uma determinada velocidade v, que ela se decompõe, nessa velocidade a gente decompõe na velocidade na componente vertical vy, e na componente horizontal, que é menos vx, aqui é a velocidade 1 antes do choque, aí ela vem em linha reta, se choca elasticamente com a parede e ela é refletida, né? Ela sofre aqui uma reflexão à parede. Como o choque é elástico, então o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então o choque não muda a velocidade, o módulo da velocidade dela, muda somente a direção. Então ela tem uma velocidade módulo v, bate na parede e é refletida com a velocidade também v. Como o choque é perfeitamente elástico,
a componente vertical não muda, não muda o módulo dela, né? E a componente horizontal simplesmente troca de sinal. Uma outra coisa do nosso modelo cinético é que a gente vai assumir que todas as partículas possuem a mesma velocidade. Ou que aqui nós estamos representando nesse modelo uma partícula que ela tem a velocidade média de todas as partículas do gás. Qualquer que seja o jeito que for compreendido, isso vai dar no mesmo, vamos terminar no mesmo resultado. Então, o que nós temos é que durante esse choque, a partícula passa um determinado tempo em contato com a parede. Então, esse tempo ΔT também é igual para todos os choques, tá certo? Porque a gente está lidando aqui com o que acontece em média, porque nós temos aí dentro de um gás confinado partículas da ordem do número de Avogadro, 10 elevado a 23. Não dá para dizer o que acontece com todas de forma individualmente. O que a gente descreve é a média delas, certo? Então a gente está descrevendo a partícula que tem a velocidade média de todo o gás. Pois bem, então se tem uma partícula que ela vem, bate aqui e volta, você há de concordar que a parede fez uma força sobre essa molécula para que ela seja defletida, né, para que ela seja refletida aqui nesse choque, tá certo? Então a força, lembrando lá das leis de Newton, a força sobre a molécula vai ser ΔP dividido por ΔT, onde P é o momento linear da partícula. Mas nós sabemos que o momento linear antes e depois, né, isso aqui é o ΔP, é o momento linear após o choque, menos o momento linear antes do choque. Não tem mudança no momento linear vertical, né? Lembrar que P é m vezes v, o m vezes v na direção y antes e depois do choque ele é idêntico. O que vai mudar é o momento linear antes e depois do choque na direção x. Então o ΔPx nada mais é do que a massa vezes a velocidade 2x menos a velocidade v1x, né, que é a velocidade antes do choque. Só que a velocidade antes do choque ela tem um sinal negativo. Então o ΔP vai ser 2m vezes Vx. Aqui o Vx a gente já está pegando um módulo da velocidade da partícula na direção x. Como a gente falou antes, o ΔPy é zero, porque no choque elástico não mudou aqui a velocidade da partícula na direção y, né? Então, a força resultante sobre a molécula vai ser simplesmente uma força na direção horizontal, e ela vai ser dada por 2m Vx dividido por ΔT, onde esse ΔT é o tempo que a partícula passou em contato com a parede durante o choque. Então, a força resultante sobre a partícula vai estar aqui na horizontal. Pela terceira lei de Newton, nós temos que, se a parede faz uma força na molécula, a molécula faz uma força sobre a parede com o mesmo módulo, mas na direção contrária. Então, a força sobre a parede vai ser esse vetorzinho azul. Né? Então, cada vez que há um choque de uma molécula com a parede, a molécula, assim como a parede empurra a molécula empurra a parede assim, de dentro para fora. Pois bem, isso é o que acontece, isso nos dá a visão de um único choque, de uma única molécula dentro do volume do gás. Então, se nós generalizarmos isso para N partículas em um volume V, e assumindo que todas as partículas elas estão igualmente distribuídas por todo o volume da caixa, o que nós vamos ter é que para cada partícula realizando um choque com a parede, elas vão fazer forças externas, vai ter uma força externa sobre a parede do invólucro, né, desse volume V. Então, os choques das moléculas com as paredes do reservatório geram pressão. E essa pressão nada mais é do que a somatória da força de
todas as partículas, dos choques de todas as partículas, a todos os instantes, nas paredes do reservatório, dividido pela área das paredes. Vamos agora analisar quantos choques vão acontecer por unidade de tempo, porque a gente viu que acontece com uma partícula. Só que dentro do gás tem da ordem do número de Avogadro. Então a quantidade de partículas é muito grande, então a quantidade de choques ocorrendo é enorme e eles ocorrem o tempo todo. Então, como é que a gente calcula isso? Então nós temos aqui uma determinada partícula que a componente horizontal dela é Vx, tá certo? Está olhando aqui só para a componente horizontal, porque é que de fato aproxima a partícula da parede. Na parede, nessa parede lateral aqui. Se você quer calcular quantos choques vão ocorrer num tempo ΔT, você precisa saber que uma partícula andando com a velocidade Vx, ela vai andar uma distância Vx ΔT. Então, só as partículas que estão a essa distância da parede vão se chocar. Né? Então, nós precisamos, em um tempo ΔT, vários choques em uma determinada área A vão ocorrer na parede. E somente daquelas partículas que estão a uma distância Vx ΔT da parede. Porque se ela estiver mais longe, no tempo ΔT ela não chega na parede, então não vai ser utilizada para contar a pressão. Bom, então nós precisamos calcular quantas partículas tem nesse volume aqui formado pela área A e comprimento Vx ΔT. E ainda tem outra coisa. De todas essas partículas que estão aqui, a gente está vendo uma, mas aqui dentro desse volume vai ter um monte de partícula e elas estão se movendo aleatoriamente. Se elas estão se movendo aleatoriamente, metade está chegando na parede, a outra metade está se afastando da parede. Então, o número de choques vai ser a metade da densidade total de partículas no volume. Isso aqui é assumindo também no gás ideal, a gente assume que as partículas estão igualmente distribuídas por todo o volume. Então, isso aqui é a densidade de partículas vezes o volume, esse voluminho aqui das partículas que estão dentro do alcance da parede. Né? Então, aqui a gente tem volume próximo à parede, o volume total vezes o N. Então, isso aqui a gente vai ter a densidade vezes o volume, vai ter o número total de partículas que vai se chocar contra a parede. E a metade é porque de todas as partículas aqui dentro, só metade estão indo na direção da parede. A outra metade está se afastando. Pois bem, então o momento linear total, a variação de momento linear total que essas partículas que vão bater na parede vai sofrer, a gente viu que é 2m, ela vem com menos Vx, bate e volta com Vx. Né? Então, o momento linear de cada partícula é 2m Vx, a variação. Né? Então, a variação de momento linear total de todas as partículas que vão bater na parede, que estão aqui dentro do alcance da parede, vai ser o número de choques vezes a variação de momento linear de cada partícula. Aqui, de novo, a gente está assumindo que todas as partículas vão se mover com a mesma velocidade. Então, substituindo os valores, a gente vai ter que a variação de momento total, né, todas essas partículas vão se chocar em um determinado tempo dt com a parede, vai ser N sobre V, que multiplica a massa da molécula, da partícula, vezes a área que a gente está estudando, que é observando, vezes a velocidade horizontal, que aproxima em direção à parede, ao quadrado, vezes dt. Ora, mas se a gente tem, isso aqui é a variação total de momento de cada partícula, então isso aqui, pela terceira lei de Newton, se você dividir dp dt, você tem a força total que a parede vai fazer sobre todas as partículas.
mas pela terceira lei de Newton, isso também vai ser a força total que a parede vai sentir devido aos choques das partículas. Então, fazendo dp/dt, simplesmente você pega esse dt e divide aqui pela variação de momento linear total. Isso nos dá que a força total que essa área da parede vai sentir é N vezes a área, vezes a massa, vezes Vx ao quadrado dividido por V. E veja que é proporcional à área, né? Porque quanto maior for a área, maior é a força que as partículas vão fazer. E também é proporcional ao número de partículas, né? Quanto mais partículas tiver confinado, maior vai ser a força que elas vão fazer também. E também proporcional à massa e à velocidade da partícula. Ok. Então, fisicamente, tudo faz sentido. Então, para a gente calcular qual é a pressão, a gente sabe qual é a força que todas as partículas dentro desse cilindro aqui vai fazer na parede e sabemos a área. Então, a gente divide força pela área, nós temos que a pressão vai ser nmvx² dividido pelo volume. Vamos mudar de slide. Temos aqui o resultado da pressão, que vai ser feita pelas partículas naquele pequeno cilindrinho próximo da parede. Só que aqui a gente precisa lembrar o seguinte: isso aqui são as partículas, a gente estava olhando na direção x, as partículas que vão se aproximar nessa parede lateral. Mas só que as partículas, elas têm uma velocidade total, né? A gente está aqui falando só da componente x da velocidade. E a velocidade total dessa partícula vai ser Vx² mais Vy² mais Vz². Isso aqui para uma única molécula. Mas como a gente está representando tudo pela velocidade média de todas as moléculas do gás, a gente sabe que a velocidade ao quadrado média das todas as moléculas do gás vai ser o Vx² médio mais o Vy² médio mais o Vz² médio. Ok? E aí a gente lembra que todas as partículas dentro do gás ideal, elas estão se movendo aleatoriamente. Então, elas não têm nenhuma direção preferencial. Então, você há de concordar que, se não há direção preferencial, ela está indo para a direção X, ou direção Y, ou direção Z, com a mesma probabilidade, a velocidade média, a velocidade em x² média, ela é absolutamente igual à velocidade y² média, que é igual à velocidade z² média. Então, como essas três em média são iguais, porque não há nenhuma direção preferencial para as partículas, a velocidade média em x ela é 1/3 da velocidade quadrada média total da partícula. Então, esse resultado aqui que a gente calculou apenas para a parede, vindo nessa direção aqui, x, a gente vai generalizar, porque é a mesma coisa que acontece aqui para o y e a mesma coisa que acontece aqui para a partícula em z, né? Então, a gente vai generalizar aqui que esse Vx, a gente troca pela velocidade média em x, que vai ser 1/3 de nm vezes a velocidade quadrática da partícula, agora a velocidade total, não mais a média numa determinada direção, dividido pela velocidade. Então, aqui nós temos uma relação entre a pressão do gás, a densidade, né, que é N sobre V, vezes a massa, vezes a velocidade média ao quadrado das partículas do gás. E a gente vai modificando essa expressão um pouquinho, certo? Veja que aqui tem 1/3, né? Então multipliquei e dividi por 2. Para quê? Para que apareça mv² sobre 2, porque isso aqui, ó, isso aqui é uma energia cinética, né? Energia cinética e vezes n, né? Então temos aqui energia cinética de média da partícula vezes n, que é o número total de partículas dentro do gás. Então, esse n vezes essa velocidade média aqui, isso aqui vai me dar a energia cinética total de todas as partículas dentro do gás. E a teoria cinética dos gases diz o seguinte, que a pressão
vezes o volume, aqui eu já peguei esse V e passei multiplicando, ele é igual a 2/3 da energia cinética total dentro do gás. Isso aqui é o resultado principal da teoria cinética dos gases ideais. Aí a gente muda de slide, traz nosso resultado para cá. Aqui do teoria cinética dos gases diz que PV é igual a 2/3 da energia cinética total de todas as partículas dentro do gás. Mas aí a gente lembra da equação empírica do gás ideal, que é PV igual a nRT. Essa daqui é o nosso modelo cinético dos gases ideais. Isso aqui é o resultado obtido experimentalmente. Igualando-se os dois, a gente obtém que a energia cinética total de um gás ideal ele é 3/2 de nRT. Olha que coisa interessante. A gente está dizendo que a energia cinética é uma função apenas da temperatura. O R é uma constante. É uma constante dos gases. N é a quantidade de gás, né? Porque é a quantidade de matéria da substância gasosa, quanto maior for o N, maior vai ser a energia cinética. Claro, porque vai ter mais partícula dentro do gás se movendo, então a energia cinética é maior. Mas o principal resultado é que temperatura ela é, na verdade, uma medida da energia cinética das partículas. E isso é um resultado geral que vale não apenas para gás, porque aqui a gente está lidando com gás ideal em que não existe a interação entre as partículas. Mas a temperatura, o conceito de temperatura, microscopicamente falando, está relacionado com a energia cinética das partículas. Isso tanto faz ser gás, em sólido ou em líquido. No sólido e no líquido, a relação é mais complicada, mas no gás a gente pode pensar em termos aqui do gás ideal e dizer que a temperatura é uma medida direta da energia cinética total dos gases. Mas aí a gente brinca um pouco mais com essas expressões e divide por N, que é o número total de partículas dentro do gás. Aí o que aqui a gente vai ter desse lado é a energia cinética individual de uma única partícula. Mas aí a gente também lembra que o número total de partículas é o número de moles vezes o número de Avogadro. Isso aqui é uma expressão que você pode tirar facilmente lá da massa molar. Certo? Então a gente substitui aí nessa expressão e a gente encontra que a energia cinética individual, né, a energia cinética média individual de cada partícula, é 3/2 de R sobre Na, que é o número, duas constantes, né, de Avogadro aqui, vezes a temperatura. E essas duas constantes aqui, R sobre Na, resulta numa terceira constante chamada constante de Boltzmann. E aí nós temos que a energia cinética total de cada partícula ela é 3/2 de kBt. Isso é a energia médica, a cinética média de cada partícula. E esse é um resultado muito geral, que aí dentro vou adiantar para vocês um pouco, tem aí o teorema da equipartição, que ele diz o seguinte: a energia cinética média é meio de m vezes v ao quadrado, onde esse v ao quadrado é a velocidade média, a velocidade ao quadrado média de todas as partículas. Só que a gente viu que cada uma das partículas, a velocidade média é vx ao quadrado mais vy ao quadrado mais vz ao quadrado, em média, né, nas médias de cada uma das direções, e que elas são absolutamente idênticas. Não há porque uma ser mais favorável do que a outra. Então isso associa a energia térmica de 1/2 de kBt para cada grau de liberdade de transação da partícula, já que a partícula uma partícula que está se movendo em linha reta, ela pode se mover em três direções, né? X, Y ou Z. Então, você tem uma energia de kBt sobre 2 associado a cada grau de liberdade da partícula. Né? Então, olhando isso um pouco melhor, a gente vê aqui que a velocidade média, isso aqui é a velocidade, a energia cinética média de uma única partícula, isso aí é igual a 3/2 de kBt. Então,
você pode encontrar que isso aqui é tirar, cancela 2 com 2, passa o m dividindo, e você vai encontrar que esse Vq média ele não é a velocidade média das partículas, porque ele não é calculado pela velocidade média de cada partícula, mas sim ele é calculado pelo quadrado, a média da velocidade ao quadrado de cada partícula. Então ele é chamado de velocidade quadrática média, e ele é a raiz de 3 kBt sobre m. Então você quer saber qual é a velocidade média, quadrática média das partículas de um gás. Lembrar que esse m aqui ele é a massa a massa molecular, a massa da molécula, tá certo? Não é a massa do gás, é a massa da molécula. Você quer saber qual é a velocidade média, quadrática média das partículas em um determinado gás a uma temperatura T, basta calcular isso aqui. A gente pode também determinar qual é o tempo médio entre os choques. Mas para isso a gente precisa calcular quantos choques as partículas vão sofrer umas com as outras, né? Porque até então a gente calculou o número de choques das partículas com as paredes. Mas o nosso modelo atomístico do gás ideal, ele não considera o choque entre as moléculas, pois elas não possuem tamanho. Pode ocorrer, mas não é uma... Elas ocorrem ocasionalmente. Então a gente vai fazer uma pequena modificação e vamos considerar agora cada molécula do gás como uma pequena esfera de raio R. E de forma que é possível que só em assumir isso, assumir um tamanho para as partículas, a gente vai conseguir estimar o número de choques que ocorrem em um gás, em função da temperatura. Então, para a gente saber, para definir o que ocorre em um choque, a gente precisa saber o que acontece com duas partículas no momento em que elas se tocam. No momento em que elas se tocam, assumindo que elas são indeformáveis, os centros de cada partícula vão estar a uma distância 2r. Certo? Então imagine que você tem uma partícula andando com velocidade v e aí você congela todas as outras. Então, ao redor dessa partícula com velocidade v, você imagina um cilindro de raio 2r. Quem tiver dentro desse cilindro, o centro de partícula que tiver dentro desse cilindro vai se chocar com essa partícula. Então, a gente analisa a velocidade dessa partícula, a gente analisa o movimento dessa partícula em uma distância v dt, que é o tanto que ela vai andar num intervalo dt. Então, o que a gente precisa saber quantos choques ela vai sofrer com outras partículas, a gente precisa contar quantas partículas vão estar aqui dentro desse volume. E esse volume tem raio 2r porque é a distância mínima de um centro para outro quando elas estão em contato. Então, em um intervalo dt, a esfera que se move vai se chocar com qualquer outra partícula cujo tá digitado errado aqui, caju, cujo centro esteja dentro do maldito corretor, dentro do cilindro de raio 2R. Então vamos lá. Temos aqui nosso modelinho de choques. Então a gente vai assumir que todas as outras partículas estejam paradas. O que a gente faz agora é contar quantas partículas tem dentro do cilindro. Bom, a gente já sabe, como dentro do gás ideal, a densidade do gás ela é uniforme, né? Então vai ser a densidade, que é o número de partículas por unidade dividido pelo volume, vezes o pequeno voluminho que a gente está observando. Isso aqui vai nos dar o número de partículas que está aqui dentro. Então, o volume do cilindro é
é πr² vezes a altura do cilindro. Então, isso aqui vai dar π vezes 4r² vezes v dt. Então, esse vai ser o número de partículas dentro desse cilindro aqui. Então, teoricamente, vai ser o número de choques que a partícula vai sofrer no tempo dt. Então, isso aqui é a densidade do gás. Isso aqui é o volume do cilindro, como a gente falou antes. Pois bem, então a gente tem, dividindo dN por dt, que está aqui do outro lado, a gente vai encontrar essa expressão aqui, que nos dá o número de choques por unidade de tempo que a partícula vai sofrer. Agora, isso aqui foi encontrado assumindo que somente uma partícula está parada e todas as outras estão congeladas. Mas verifica-se, utilizando teorias estatísticas mais complexas, que esse resultado não está completamente errado, e se você considerar, o movimento das outras partículas, o que se obtém é que o número de choques por unidade de tempo é esse resultado aqui, considerando as partículas congeladas, multiplicadas por raiz de 2. Então, esse resultado aqui ele não é tão ruim, só que dentro do movimento estatístico de todas as partículas se movendo, tem que multiplicar, o resultado correto tem que multiplicar por raiz de 2. Então, nós temos aqui o número de choques por unidade de tempo que uma partícula dentro de um gás ideal vai sofrer. Então, nós temos aqui, isso aqui, o tempo médio entre os choques é o inverso disso aqui. Então, o tempo médio entre os choques vai ser proporcional ao volume, ou seja, quanto maior o volume, mantendo N constante, você vai separar mais as partículas, então o tempo médio entre os choques vai crescer. É inversamente proporcional ao número de partículas. Claro que quanto mais partículas você tiver, mais próximas elas vão estar umas das outras, e você vai aumentar a quantidade de choques e, consequentemente, diminuir o tempo entre um choque e outro. Também é inversamente proporcional à velocidade, porque quanto mais velozes as partículas estão, mais rápido umas vão encontrar as outras, umas partículas vão encontrar as outras, e é inversamente proporcional ao raio da partícula, né? Porque quanto maior for o raio, mais rápido uma partícula encontra a outra. Então, qualitativamente, esse resultado faz sentido. Se a gente multiplicar esse tempo médio entre as partículas, ou entre os choques consecutivos de duas partículas, pela velocidade, nós encontramos qual é a distância média entre os choques. A distância que uma partícula viaja até bater em outra, né? Então, ela é proporcional ao volume, ou seja, se aumentar o volume, separa mais as partículas, então a distância aumenta. Se aumentar o número de partículas, né, a distância diminui. E se aumentar o raio das partículas, também a distância diminui. Então, todos esses resultados aqui fazem sentido do ponto de vista físico. Mas aí a gente lembra do resultado da equação de estado do gás ideal ligeiramente modificada, colocando em termos do KBT, da constante de Boltzmann e do número total de partículas, não mais do N, que é o número de moles. PV é igual a N, número total de partículas, vezes a constante de Boltzmann vezes a temperatura. Nós encontramos uma forma diferente de estimar a distância entre choques, não em função do volume, mas em função da temperatura e da pressão. Ou seja, quanto maior for a temperatura, maior vai ser a velocidade das partículas e maior vai ser a distância entre os choques. E quanto maior a pressão, menor é a distância, porque você vai estar aproximando mais as partículas. E essa é a teoria cinética dos gases. Vamos agora resolver alguns exemplos. Cálculo da energia cinética molecular e da velocidade quadrática média. Item A. Qual é a energia cinética translacional média de uma molécula de gás ideal a uma temperatura de 27 graus? Item B.
qual é a energia cinética translacional aleatória das moléculas de 1 grama desse gás? Item C. Qual é a velocidade quadrática média das moléculas do oxigênio nessa temperatura? Então vamos lá. Nós temos que a temperatura de 27 graus Celsius equivale a 27 mais 273 dá 300 Kelvin. E que a constante de Boltzmann ela é 1,38 vezes 10 elevado a menos 23 Joule por Kelvin. O item A pede a energia cinética translacional de uma molécula de gás ideal a uma temperatura de 27 graus Celsius. Pois bem, a energia cinética de uma molécula é 1/2 da massa da molécula que multiplica a velocidade ao quadrado média da molécula. Isso aí, pela teoria cinética dos gases, ela equivale a 3/2 de Kb vezes T. Então, substituindo aí os valores, isso aí vai ser 1,5, que é 1/2, né? Vezes o Kb, que é 1,38 vezes 10 elevado a menos 23, vezes 300. Isso aí vai dar uma energia cinética de 6,21 vezes 10 elevado a menos 21 Joule. Ou seja, uma energia cinética de uma única molécula é muito baixa. Mas vamos agora ver qual é a energia cinética de 1 grama desse gás. Item B. Né? Então a gente sabe que é o gás é o oxigênio, né? Então, a massa molar do oxigênio é 32 gramas. Então, a gente precisa saber. Então, 1 mol a gente sabe que tem 32 gramas. O problema pede qual é a energia cinética total contendo em 1 grama do gás O2 a 27 graus Celsius. Então, quantos mols equivalem a 1 grama? Então, fazendo aí a regra de 3, a gente tem que 1 grama equivale a 1 sobre 32 mol. Então, a energia cinética total do gás, a gente sabe que, pela teoria da cinética dos gases, é 3/2 de N R vezes T. O R é a constante dos gases ideais, que é 8,314 Joule por mol. Então, a energia cinética total, substituindo aí os valores, vai ser 3/2, que multiplica 1 sobre 32, vezes o R, vezes a temperatura. Isso aí dá um valor de 116,91 Joule. Então, já veja que 1 grama de gás O2 a 27 graus Celsius já tem uma boa quantidade de energia cinética aí. E o último item pergunta: qual é a velocidade quadrática média das moléculas de oxigênio nessa temperatura? Então, a velocidade quadrática média ela é a raiz quadrada de 3kBt dividido por m, onde m é a massa da molécula, não é a massa do total do gás. Pois bem, a gente sabe que a massa de uma única molécula vai ser a massa de 1 mol, né, dividido. 1 mol, a massa de 1 mol é 32 gramas, que dá 32 vezes 10 a menos 3 kg, dividido pelo número de Avogadro, que é 6. Eu vou arredondar, a tabela, o valor real é 6,022 vezes 10 elevado a 23, mas eu vou arredondar para 6 vezes 10 elevado a 23. Isso aí dá uma massa de 5,31 vezes 10 elevado a menos 26 quilos. Ou seja, é uma massa minúscula, a massa de uma molécula de O2. Pois bem, substituindo esse valor, a gente já tem todos os outros dados.
faltava só massa para encontrar qual é o valor de Q médio, da velocidade quadrática média. E nós, resolvendo essa equação, aí, já substituindo os valores, a gente encontra que essa velocidade quadrática média de uma molécula de O2 a 27 graus Celsius é de 484 metros por segundo. Então veja aí que no ar, né, na atmosfera, que o problema aí foi todo em condições absolutamente normais do nosso dia a dia, no ar que a gente respira, a molécula de O2 ela tá se movendo a uma velocidade aproximadamente aí de 484 metros por segundo. As moléculas são muito velozes, né? E quanto mais leve for a molécula, maior vai ser essa velocidade. Então imagine aí qual é a velocidade, por exemplo, da molécula de hidrogênio, que é H2, que ela tem somente 2 gramas por mol. Então é a velocidade muito maior do que essa. Então esse é um resultado que mostra, que permite estimar a velocidade média dos gases que a gente respira na atmosfera. Né? Considero esse problema muito interessante. Mas vamos para mais um. Esse aqui é um problema que é para a gente calcular a velocidade quadrática média e velocidade média. Veja bem, a teoria do cinética dos gases ideais fala o tempo todo da média da velocidade ao quadrado média, e não da velocidade média. Então, para a gente aprender a diferenciar, a gente tem esse exemplo aí. Então, o que é que nós temos? Nós temos 5 moléculas com velocidades diferentes. Lembrar que a teoria, a gente faz o cálculo todinho assumindo que todas as moléculas elas se movem com o valor da velocidade média, mas isso não é verdade. A maioria delas está se movendo com a velocidade média, mas tem uma pequena porção delas que se move mais veloz e outra pequena porção e outra parte se move a uma velocidade abaixo da velocidade média. Mas aqui nós selecionamos 5 moléculas com velocidades diferentes, e elas têm as seguintes velocidades: 500 metros por segundo, 600 metros por segundo, 700 metros por segundo, 800 metros por segundo e 900 metros por segundo. Baseado no exemplo anterior, a gente vê que velocidades da ordem de centenas de metros por segundo não é nenhum exagero. Se a gente calcular a velocidade média dessas 5 moléculas, a gente vai fazer a média aritmética simples. Então, soma 500 mais 600 mais 700 mais 800 mais 900 e divide por 5. Isso aí vai dar um valor de 700 metros por segundo. Agora, a gente vai fazer a média do quadrado da velocidade. Então, a gente vai elevar todas as velocidades ao quadrado, ou seja, 500 ao quadrado mais 600 ao quadrado, mais 700 ao quadrado, mais 800 ao quadrado, mais 900 ao quadrado, e dividir por 5. Então, isso aí é a média, não é a média da velocidade, mas sim a média da velocidade ao quadrado. Isso aí vai dar um valor de 5,1 vezes 10 elevado a 5 metro ao quadrado por segundo ao quadrado. Então, agora a gente vai tirar a raiz desse v ao quadrado médio, né? Então, para encontrar a velocidade quadrática média, é justamente a raiz quadrada do valor médio de v ao quadrado. Pois bem, fazendo essa conta, a gente encontra 714,1 metros por segundo. Então, a gente vê aí que a velocidade quadrática média não necessariamente é sempre diferente da velocidade média das partículas. E fazer a média e encontrar por quê? Porque a velocidade quadrática média ela é feita tirando-se a média dos quadrados da velocidade e não e aplicando a raiz quadrada e não a média da velocidade.
Quando você faz a média dos quadrados da velocidade e aplica a raiz quadrada para encontrar a velocidade quadrática média, você, na verdade, está privilegiando, está dando um peso maior para as velocidades maiores. Enquanto na velocidade média, fazer o cálculo simples da velocidade média, todas as velocidades vão contribuir com o mesmo peso para a média. Então, esse é um exemplo para que mostra a diferença entre velocidade quadrática média e velocidade média. Vamos agora resolver um exemplo de livre caminho médio entre dois choques consecutivos num gás ideal. Item A. Estime o livre caminho médio de uma molécula de ar a 27 graus Celsius e 1 atm, ou seja, condições normais de temperatura e pressão do nosso dia a dia. Considere moléculas como esferas de raio R igual a 2 vezes 10 elevado a menos 10 metros. Ou seja, bem pequeno mesmo, do tamanho de átomo. Item B. Estime o tempo livre médio de uma molécula de oxigênio com velocidade igual à velocidade quadrática média. Bom, então vamos utilizar o exemplo anterior que nós, no exemplo antes do anterior, em que a gente calculou a velocidade quadrática média do oxigênio, né, que era 484 metros por segundo. Então vamos lá. O livre caminho médio entre dois choques consecutivos, ele é Kb, a constante de Boltzmann, vezes a temperatura, dividido por 4 vezes π, vezes a raiz de 2, vezes o raio da molécula ao quadrado, vezes a pressão. A pressão é 1 atm, que é 1 vezes 10, 1 vezes 0,1, 1,01 vezes 10 elevado a quinta pascal. A temperatura é 27 graus Celsius, mais em Kelvin vai dar 300 Kelvin. O R é 2 vezes 10 elevado a menos 10. E a constante de Boltzmann é 1,38 vezes 10 elevado a menos 23 Joule por Kelvin. Substituindo os valores aí, já que é um problema de substituição direta de números, a gente vai encontrar que o livre caminho médio é 5,8 vezes 10 elevado a menos 8 metros. Então, veja que é um número muito pequeno, né? Então, isso aí é 59 nanômetros. Isso aí é do tamanho de uma molécula. Percorre o tamanho de uma molécula antes de bater de novo. Né? Agora, perceba que apesar de ser um choque uma distância entre choques muito pequena, é centenas de vezes maior do que o raio da molécula, né? Porque a molécula é da ordem de 2 vezes 10 a menos 10 metros, e o caminho que ele percorre é da ordem de 10 elevado a menos 8. Então, 10 elevado a menos 8 dividido por 10 elevado a menos 10 dá a ordem de 10 ao quadrado. Então, a molécula caminha antes de se chocar centenas, a distância que equivale a centenas do raio dela. Ou seja, para o tamanho que ela percorre até uma distância muito grande. Mas no que se refere às distâncias que a gente está acostumado, né, do nosso dia a dia, ela percorre uma distância equivalente a uma molécula. Bom, então vamos para o item B. A velocidade quadrática média, que a gente calculou no exemplo antes do anterior, de uma molécula de oxigênio, né, é 434 metros por segundo. Então, o tempo médio entre dois choques consecutivos, que é o tempo que ele leva, a gente viu que a distância entre um choque e outro é 5,8 vezes 10 a menos 8, e o tempo médio que ele leva entre um choque e outro é igual a lambda dividido pela velocidade quadrática média. Então, substituindo aí os valores, que é 5,8 vezes 10 a menos 10, menos 8, dividido por 484, a gente encontra
um tempo médio entre os choques de 1,2 vezes 10 elevado a menos 10 segundos. Ou seja, a partícula viaja antes de se chocar com outra partícula uma fração de nanosegundo, 0,1 nanosegundo. E se a gente inverter esse número, 1 sobre t médio, significa nos dá o número de choques que ocorrem com as moléculas de oxigênio num gás a 27 graus em uma pressão de 1 atm. Então, se você inverter isso aí, você vai ver que o número de choques que ocorrem por segundo num gás, nas moléculas de oxigênio, num gás da ordem de 10 bilhões de choques por segundo. É um absurdo, né? Mas isso acontece porque as moléculas são muito pequenas e tem muito oxigênio e tem muita molécula no ar. Então elas estão se chocando o tempo inteiro.